Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB. Nessa semana, pessoal, nós vamos estudar a figura do advogado empregado e tem uma coisa triste que eu tenho para falar para vocês lá no finalzinho das aulas dessa semana. Mas começando sobre o estudo do advogado empregado, eu queria dizer a vocês que a maior preocupação do Estatuto e da OAB com relação ao advogado empregado é que ele não perca nada, nem 1% da sua independência profissional. Apesar dele ser empregado, o que ele vai fazer, da forma como ele vai fazer, quando ele vai fazer e com quem ele vai fazer, isso é competência exclusiva do advogado, mesmo que ele seja empregado. O advogado empregado não pode deixar a sua empregadora, que nem sempre é uma sociedade de advogados. O advogado pode ser empregado de uma pessoa jurídica, né, de direito privado, uma pessoa jurídica comum, uma empresa comum. Então, o advogado não pode dar brechas para que essa pessoa que não é advogada comece a advogar por meio do serviço do advogado, fazer o que ela quer e não o que o advogado entenda que é o necessário. Então, essa independência profissional está lá no artigo 18 do Estatuto da Advocacia. A relação de emprego, eu nem gosto de ler slide, mas esse aqui eu vou pedir uma licença porque é importante. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica, nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Então, o que o advogado vai fazer, como, com quem, quando, isso é coisa do advogado. A mesma isenção, independência técnica que ele tem como profissional liberal, como sócio de uma sociedade de advogados, ele tem também como empregado. E aí vou dar um exemplo. João é advogado empregado de uma cervejaria. Recentemente saiu uma sentença condenando a cervejaria a indenizar um consumidor. A empresa quer que João interponha recurso, mas João se recusa, por entender que o recurso não é cabível. João pode ser demitido por justa causa? Insubordinação? Resposta: não existe isso. Tá bom? Independência profissional, o exercício da independência profissional não pode ser motivo de demissão por justa causa. João é advogado empregado. Recentemente, a empresa exigiu que ele inserisse Joaquim também como advogado de um determinado processo, de forma que ambos passem a atuar em conjunto. João não deseja inserir Joaquim como advogado no processo em razão dele ser conhecido como um profissional relapso. João é obrigado a acatar essa ordem e inserir um novo advogado? Resposta: não também. O que ele quiser fazer, como ele quiser, quando ele quiser, isso é competência exclusiva do advogado. Ah, mas então o advogado faz só o que ele quer? Não é assim, pessoal. O advogado tem responsabilidade. Se o advogado não faz algo e prejudica a empresa, ele vai responder por isso. Agora, ele não vai fazer uma coisa que ele acha que não está de acordo. Ser demitido por justa causa, nem sonhando, tá certo? Então, insubordinação técnica, né? Parece que é uma coisa ruim, mas aqui no nosso caso não, é o direito do advogado manter a sua independência profissional. Insubordinação técnica não seja justa causa, tá certo? Então, fundamento lá do artigo 18 também. Então, esse é o primeiro detalhe que nós temos. Também não é... esse aqui são sócios mansos, né? Também não é obrigado a prestar serviços de interesse particular dos empregadores. Eu sou empregado lá da pessoa jurídica, faço lá as ações de despejo da imobiliária, e aí o dono da imobiliária chega para você: Roberto, você faz o meu divórcio? Mas faço, vai me pagar quanto? Não, você já é funcionário da empresa, então você já faz o meu divórcio porque eu sou o sócio da empresa. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Interesse particular dos sócios é dos sócios. Eu posso advogar para eles, mas eu não vou, né, deixar de cobrar por causa disso. Eu recebo para fazer os serviços da sociedade, da pessoa jurídica. Tudo que eu vou fazer para a pessoa jurídica, eu vou fazer bem feito. Agora, dos sócios, de outros empregados, né? Às vezes parentes dos sócios, o povo é manso, viu?
Parentes do sócio, nem sonhando, né? Então, isso está vedado, expressamente vedado lá no parágrafo único do artigo 18, vocês estão vendo aí. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores. Nada a ver, tá bom? O empregador pode exigir que o serviço de... isso aqui foi uma novidade trazida por causa da época da pandemia e ficou no nosso estatuto. Então, o empregador, pessoal, o advogado que é empregado, o empregador pode falar para ele fazer trabalho não presencial, teletrabalho, trabalho à distância. O que interessa isso aqui para nós? A gente não vai estudar a definição, né? O que é o não presencial, teletrabalho, trabalho à distância, a gente sabe que tem diferenças sobre isso. Para nós aqui do Estatuto, simplesmente trabalho realizado preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, se é um escritório de advocacia, lá no escritório, se é uma empresa que não é, tá certo? Uma cervejaria, por exemplo, serviço prestado lá dentro da cervejaria, num cômodo, né? Destinado aos profissionais do direito. Então, se o empregador fala assim, estou te contratando, mas eu quero um serviço remoto, isso é válido, é um direito do empregador. Se o empregador contratar e falar assim, quero um serviço presencial, também é direito do empregador, tá bom? Comparecimento eventual na empresa para uma reunião, certo? Para uma orientação, muda o caráter do trabalho remoto? Muda nada, certo? Continua tudo igual e o artigo 18, parágrafo 2º, faz essa ressalva aqui. O fato do advogado contratado para fazer serviço, né, remotamente, se vez ou outra ele precisar comparecer na empresa, isso não muda a natureza do trabalho dele. Trabalho remoto é um direito do empregador exigir, como também é o trabalho presencial. Muitos ficaram mal acostumados, né? Trabalhando de casa e de repente tiveram que voltar ao local de trabalho. Isso não agradou todo mundo. Então, se o empregador quiser falar assim, olha, agora eu quero o serviço presencial, é um direito dele, tá bom? Então, o que é um serviço presencial? É o que a gente mais sabe. É aquele realizado nas dependências ou local, né, indicado pelo empregador. Então, definição está lá no nosso estatuto também. E existe a possibilidade do trabalho misto. Eu te contratei para você trabalhar parte remotamente e parte presencial. Também tem fundamento no artigo 18, inciso 3º. Ou seja, a escolha se o trabalho é presencial, se é remoto ou se é misto, essa escolha é do empregador e o advogado não pode se opor, não. Mas o empregador quer que eu faça audiência, né? Audiência à distância, remota. Ele quer que eu vou lá na empresa para fazer audiência de lá. É um direito do empregador. Perfeito? Então, não vamos discutir isso, não. Nosso estatuto garante esse direito ao empregador. E nem se analisa, tá? No caso do trabalho ser misto, não se analisa. Mas eu trabalho mais remotamente do que presencial. Trabalho mais presencial do que remotamente. Não tem essa análise, não. Tá certo? Então, se foi contrato de trabalho é que manda. Trabalho remoto, presencial ou a mistura dos dois? Contrato de trabalho é que dá a ordem para isso, tá certo? E pode ser alterado a qualquer instante, mediante simples acordo, né? Eu acho que o empregado, também advogado empregado, vai se opor muito a isso não. Porque se o empregador precisa que ele esteja presencial, ele quer bater o pé para ficar remoto, ele vai perder o emprego. Então, acho que não é o caso do advogado bater o pé com essas situações, não. Tá certo? Então, as partes poderão pactuar por acordo individual, acordo simples, a alternância de um regime para o outro. Tá bom? Essa é a primeira parte. Falamos o básico aqui. E na próxima aula, que já é a última sobre advogado empregado, nós vamos falar dos direitos do advogado empregado. Obrigado, pessoal!